Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário ad hoc, deputado Jackson Castelli, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Boa tarde, presidente. Ata 87ª, sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 2 de agosto de 2022, pela presidência de Moacir Sopelsa e Rodrigo Minotto, secretariado pelos deputados Rodrigo Minotto e Ricardo Alba. Às 14 horas do dia 2 de agosto de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniram-se na Assembleia Legislativa, em sessão ordinária, havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o secretário Rodrigo Minotto, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o artigo 1º, com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou se procedesse à distribuição em ato contínuo. O senhor presidente deu ciência ao plenário do ato da presidência número 032-DL de 2022, que concede licença ao senhor deputado Ivan Nats, pelo período de 60 dias a contar do dia 1º de agosto do ano corrente, para tratar de assuntos particulares. Em fase ao exposto, o senhor presidente também deu ciência ao plenário do ato da mesa 031-DL, que convoca o cidadão Jackson Natal Castelli, primeiro suplente da coligação DEM, PROS, PPL, PRP, PV, para ocupar a cadeira de deputado neste poder. Dando continuidade ao ato de posse, o senhor presidente convidou o senhor deputado Jackson Castelli para proceder o juramento com posterior assinatura do termo de posse e concessão da palavra do parlamentar empossado em seu pronunciamento. Breves comunicações. Fez uso da palavra o deputado Sargento Lima. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o deputado Fabiano da Luz, PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente deu ciência ao plenário que o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito solicitada pela senhora deputada Ana Campagnolo e outros deputados foi devidamente publicado no Diário Oficial da Casa e abriu-se o prazo de 2 sessões ordinárias para indicação de membros das bancadas e blocos parlamentares, respeitado na forma regimental com o seguinte proporcionalidade partidária: Bloco PMDB Novo, 2 vagas, PL, 1 vaga, União, 1 vaga, Bloco Social Democrático, Republicanos, PDT e PSDB, 1 vaga, PP, 1 vaga, PSD, 2 vagas, EPT, 1 vaga. Dando continuidade à ordem do dia, em votação foi aprovada a redação final exarada do projeto de lei número 205/2022. Após ser discutido pelo senhor deputado Altair Silva, foi aprovado em turno único o projeto de lei 77/2022. Foram aprovados em turno único os projetos de lei de números 89/2022, com emenda modificativa 154/2022 e 154/2022. Após ser discutido pelo senhor deputado Fernando Kerlin, foi aprovado em turno único o projeto de lei 165/2022, com emenda substitutiva global. Foi aprovado em turno único o projeto de lei número 81/2022, com emenda aditiva e modificativa, bem como foram aprovados a emenda número 61 e a emenda aditiva número 29 por meio das votações em separado, requeridas pelos senhores deputados Marcos Vieira e Milton Obos, respectivamente, e rejeitada a emenda número 36 por meio de votação em separado requerida pelo deputado Marcos Vieira. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números
1376, 1378 e 1386/2022, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 597 a 604/2022. As demais matérias deixaram de ser apreciadas, nada mais havendo a tratar, e antes que encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra extraordinária para as 17h06, para constar, eu, secretário Lavrei, apresente a ata. Obrigado, deputado Jackson. Segunda ata. Tem outra ata? Por gentileza. Ata 12, sessão extraordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de agosto de 2022. Na presidência de Moacir Sopelsa, secretariado por Ricardo Alba, às 17h06 do dia 2 de maio de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniram-se na Assembleia Legislativa em sessão extraordinária sob a ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei número 82, 77, 89, 154, 165 e 254/2022. Explicações pessoais, fez uso da palavra o senhor deputado Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário Lavrei, apresente a ata. Obrigado, deputado Jackson. Não pude estar presente ontem na posse de Vossa Excelência. Parabéns, merecidamente, aqui no Parlamento Catarinense. Tenho certeza vai deixar o seu legado e a sua contribuição. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, inscrito para falar, por primeiro, o deputado Jackson Castelli. Com a palavra. Deputado Alba, nesse momento, conduzindo a mesa diretora como presidente da casa, meu muito obrigado, mais uma vez, cumprimentar nobres deputados, cumprimentar funcionários da casa, quem nos assiste. Eu venho hoje à tribuna da casa, eu percebo o distanciamento que existe, estando fora do parlamento, estando fora do governo, estando praticamente fora da política nesses 3 anos, quando houve o anúncio que nós seríamos convocados para assumir a Assembleia Legislativa, houve uma enxurrada de pedidos. E aí a gente percebeu o quanto o Estado está distante do cidadão catarinense. E eu quero fazer um breve comentário aqui sobre o setor de transporte, sobre rodovia, sobre o setor dos motoristas. Eu sou dessa categoria, já fui motorista de caminhão também, tenho uma transportadora hoje, tenho caminhões que trafegam pelo Brasil todo, e a gente está aqui e vamos trazer algumas das dificuldades que se enfrentam em Santa Catarina. Primeiro, fazer um relato, quando nós estávamos no governo do Estado, com o governo Raimundo Colombo. Nós tínhamos a rodovia 157, onde corta Coronel Freitas, Novo Horizonte, Quilombo, São Lourenço, que é a passagem de quem desce do norte do país para o Rio Grande do Sul, e quem vem para as agroindústrias como a Aurora, a Alfa e tantas outras, JBS, BRF, que não podia trafegar caminhões bitrens e 9 eixos. Na época foi pedido um estudo, o estudo veio negado, que ali não poderia devido aos pontes. O sofrimento era intenso, o caminhoneiro saía de Sorriso, no Mato Grosso, o caminhoneiro saía de Sinop, de Rondonópolis, de Dourados, com uma carga de 37 toneladas, e chegava no estado vizinho, na cidade de Vitorino, e lá tinha que desengatar o caminhão e vir com uma gaiota só puxar, sabendo que é uma nota só de todo o produto. Aí o governo federal libera a fabricação do veículo. O governo do Estado deixa licenciar o veículo. O Estado tem a obrigação de criar as condições fundamentais para o transporte poder seguir. O transporte, a vida do transporte, do transportador, não é apenas a vida do caminhoneiro, a vida do transporte, mas é do agronegócio catarinense. E depois de muito sensibilizar
os órgãos do Estado, nós conseguimos liberar a 157 para o tráfego de bitrem e 9 eixo. A rodovia não estragou. O peso vem dividido em cima de eixos. A mesma coisa de um caminhão-truque e do caminhão-toco. O caminhão é fabricado para essa quantidade de peso. E agora nós temos o mesmo problema lá no extremo oeste catarinense. E eu tive, na semana passada, só mais um relato. Nós temos hoje em Quilombo a Trac Logística. É a terceira maior economia do município de Quilombo, atrás apenas da Aurora Alimentos e da Cooperalfa, que são os grandes molas propulsores do oeste catarinense. Mas lá em Quilombo surgiu uma empresa, a Trac Logística, há menos de 10 anos, que é a terceira economia. Por que ela surgiu lá em Quilombo? Ela surgiu lá em Quilombo porque o governo Raimundo Colombo, na época, percebeu e deu a condição de rodar bitrem e 9 eixo naquela rodovia. Caso contrário, ela tinha ido para o Paraná, ela tinha ido em outro local. Então, é de fundamental importância para a economia. E nós temos agora, isso foi solicitado no domingo, quando o pessoal ficou sabendo da minha posse, pessoal de Porã do Oeste, de Descanso, de São Miguel do Oeste, de Itapiranga, de Mondaí, Orelato Capelar, motorista de caminhão, que me disse assim: Jacques, isso é inadmissível. Eu desço de Rondonópolis com uma carga, eu chego a 20 quilômetros da minha casa, eu tenho que achar um posto de gasolina, desengatar o caminhão para poder ir até na minha casa. Descarregar meia carga e depois voltar a buscar mais meia carga e ir para lá. Então, a rodovia, aí tem a associação GTFO, Grupo Transportadores Família Oeste, tem mais de 600 caminhoneiros associados. Então, eles fizeram essa solicitação aqui, através do seu presidente Moacir, dos associados. Eu também sou sócio, sou fundador dessa associação. O que a gente pede para o governo do Estado? Que, de imediato, libere para os caminhões, para eles poderem trafegar nessas rodovias, pelo menos vazio, deputado Ricardo Alba. Não tem lógica o caminhão não poder rodar vazio. Um caminhão vazio, ele pesa 18 toneladas. Até menos que isso. A rodovia, ela já está liberada até 37 toneladas. Então, é menos da metade. Para o caminhoneiro poder ir para casa, para o caminhoneiro, depois que descarregar, poder engatar os 2 engates, os 2 bitrens, e poder seguir a viagem, pelo menos vazio, que o governo do Estado libere de imediato o tráfego na SC 163, que liga São Miguel do Oeste, Descanso e Porã do Oeste, a Itapiranga. Eu já sei a resposta dos técnicos. A rodovia não dá condições. Limite a velocidade. Recupere a rodovia. Essa rodovia que eu cito não tem nenhuma ponte. Apenas na cidade de Descanso tem um bueiro. Então não seria custo nenhum para o governo do Estado se tiver que rever isso. Libere de imediato o tráfego para esses caminhoneiros, para eles rodarem vazio. E faça um estudo de readequação dessa rodovia. Faça um estudo para que eles possam descer do norte. Eles trazem desenvolvimento, eles não trazem milho e soja, eles trazem desenvolvimento para o oeste de Santa Catarina. Que liberem para que eles consigam chegar até as fábricas de ração da região, até as granjas da nossa região, levar o produto que vem do norte do país. Se sensibilizem, não apenas com os motoristas, mas com o oeste de Santa Catarina. O transportador já sofre muito. O transportador sofre na hora de carregar, o motorista sofre na viagem. Esse absurdo de hoje nós pagarmos. Eu vivi para ver o diesel ser mais caro que a gasolina, para ver um pneu de caminhão custar 3.500 reais. Há 4 anos atrás, quando estourava um motor, uma caixa de um caminhão, se gastava 10 mil. O limite que nós dava do cartão de crédito para o motorista fazer uma viagem para o Mato Grosso era de 10 mil reais. Hoje o limite para ele fazer do cartão de crédito é de 50 mil reais. Então ele já sofre pelo preço, ele já sofre pelo preço do diesel, ele já sofre por causa das estradas precárias desse país e de Santa Catarina. Agora ele sofre ainda quando ele está chegando na sua casa para descarregar, porque o governo do Estado não libera. Então eu peço a sensibilidade dos técnicos da Secretaria de Infraestrutura, a sensibilidade do nosso secretário de Infraestrutura. A gente sabe que isso também é uma decisão política que tem que ser tomada, não adianta deixar só nas mãos dos técnicos.
mas os nossos transportadores, os proprietários de fábrica de ração da região precisam que de imediato seja liberado para que os caminhões 9 eixos trafeguem na 163, que vai de São Miguel do Oeste, Porã, Descanso, Itapiranga, pelo menos vazio, que eles possam descarregar a carga deles, depois engatar e vir vazio. E que se faça um estudo técnico e a revitalização dessa importante rodovia do estado de Santa Catarina, que eles possam trafegar vazio. O motorista já sofre demais nas estradas. Não é justo fazer com que o motorista pare a 20, 30 quilômetros de casa, desengate a sua carga, às vezes às 3 da manhã, às 5 da manhã, para poder ir na sua casa ver sua família. Obrigado, deputado Alba, obrigado a todos os presentes. Concede a parte Com da sua certeza, fala? deputado Alba. Deputado, parabéns pela fala. Alguém que tem experiência no tema, como o senhor mesmo disse, empresário do ramo, e já foi caminhoneiro, também conhece bem o segmento e as agruras do setor. E nós que temos rodado também no oeste de Santa Catarina e conhecido melhor aquela situação viária, é realmente horrorizante. A 163 mesmo é classificada pela Confederação Nacional dos Transportes, o trecho de São Miguel do Oeste até Dionísio Cerqueira, como o pior trecho de uma rodovia federal no país. Brasil. No país. Então, o que Vossa Excelência vem trazer aqui é muito pertinente, eu quero me colocar ao lado de Vossa Excelência, né? Cobrar do governo do Estado também, nas rodovias que são de competência estaduais, nas SCs, que são inúmeras na região também, que o caminhoneiro possa trafegar com os 9 eixos lá, pelo menos sem carga. Quando está voltando para casa, por exemplo, descarregado, né, que ele possa trafegar por essas rodovias, haja vista que a rodovia comporta essa tonelagem. Eu quero me colocar ao lado de Vossa Excelência nessa batalha para que nós possamos juntos aí somar esforços. Tem um monte de fatores, deputado. Se me dá mais um minutinho. Mais um minuto para Vossa Por exemplo, Excelência. a carga é assegurada, o caminhão é assegurado. O caminhão, para a carga estar assegurada, ele precisa ter o mesmo destino. Como é que você desengata a carga? Nunca aconteceu. Mas se um dia roubarem essa carga, se um dia roubarem o caminhão, o seguro não vai cobrir. Então, assim, o nosso caminhoneiro já sofre tanto nas estradas, com um monte de fatores. E o Oeste tem as 2 piores rodovias. A pior do Brasil, que é essa que tu citou, de São Miguel do Oeste a Guaraciaba, e a pior do Estado, que também é de São Lourenço a Campo Herê. Então, olhos para a nossa rodovia, olhos para o nosso caminhoneiro, olhos para o nosso agronegócio, que essa é a grande mola propulsora do Estado de Santa Catarina. Obrigado a todos. Parabéns, deputado. Sem mais inscritos para falar em breves comunicações, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do Podemos. Algum deputado inscrito? Não havendo deputado inscrito, passamos ao horário do bloco MDB Novo. Não havendo deputado inscrito, passemos ao horário do União Brasil. Não havendo deputados inscritos, passamos ao horário destinado ao PL. Não havendo inscritos, o horário é do bloco PDT, PSDB Republicanos. Não havendo inscritos, o próximo horário é do PP. Não havendo inscritos, o próximo horário é destinado ao PSD. E não havendo inscritos, por último, o próximo horário é destinado ao PT, com a palavra o deputado Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, eu não poderia deixar de fazer um registro nesta semana a respeito da data que se avizinhou do Dia Nacional da Saúde. Nós temos com frequência aqui nesta Assembleia Legislativa defendido a questão de mais investimentos de saúde. Eu acho que nós temos que aproveitar essa próxima sexta-feira, que é o Dia Nacional da Saúde, para fazer uma reflexão como de fato anda a saúde dos catarinenses. E quando a gente fala em saúde, não tem como discutir a saúde se nós não discutirmos financiamento, recursos para a saúde. Hoje nós vivemos uma época que os caixas do poder público estão abarrotados de dinheiro.
As prefeituras nunca tiveram tantos recursos, o Caixa Estadual, o Caixa Federal, e, no entanto, a população amarga um arroxo enorme, inflação alta, galopante, preço dos mercados disparando, milhares de pessoas em filas para uma cirurgia eletiva e os caixas transbordando de recursos. Não há como se falar em prioridade na saúde se não colocar essa prioridade também em termos de recursos públicos. Nós aprovamos uma emenda constitucional aqui que determinava que no mínimo 15% dos recursos fosse para a saúde. Emenda essa que foi derrubada no âmbito judicial. E então verificamos que sempre os percentuais são abaixo desses valores, 12%, 13%, e as pessoas continuam nas filas, aguardando cirurgias eletivas. Então, nós vamos comemorar o Dia Nacional da Saúde e nós temos que refletir. Se é prioridade a saúde, tem que estar previsto no orçamento mais recursos. Santa Catarina não pode continuar penalizando milhares e milhares de catarinenses que querem fazer uma cirurgia eletiva e não têm acesso, que tem que aguardar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sujeito que tinha que fazer uma cirurgia numa perna lá atrás há 2 anos, agora tem que fazer noutra, está com o joelho estourado e está lá esperando a cirurgia. Então, a minha reflexão para o Dia Nacional da Saúde é: se saúde é prioridade, tem que ter mais recursos. Defendo mais recursos para a saúde, que a gente possa olhar de fato para o povo que está amargando nas filas. Tem gente que reclama de abrir uma UPA porque custa muito caro, e tem caixa abarrotado de dinheiro, e filas nos prontos-socorros. Isso não é prioridade à saúde. Quem defende prioridade à saúde, defende também mais recursos para a saúde, e é isso que nós temos que fazer e defender. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sareta. Não havendo mais deputados inscritos para a fala, suspendemos a presente sessão até às 16 horas, quando voltaremos com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.